Ok, então vamos lá. Pessoal, então, a gente finalizou o conteúdo de UML e agora a gente passa para falar um pouquinho sobre arquitetura de software, tá? Então, quando a gente estudou, né, os processos de software e as atividades que sempre compõem o desenvolvimento, a gente tinha lá a especificação de requisito. No início, na verdade, a gente tem a concepção do sistema, que é a viabilidade, para ver se vai ser feito ou não. Depois, a especificação e análise de requisito, que é quando a gente está estudando as demandas para o sistema, mas ainda não é a solução de software, ainda é o problema. A gente está entendendo o problema do cliente para a gente poder fazer as demandas, né? Especificar as demandas para o software. E logo depois vem o que a gente chama de elaboração, que é quando entra aí a questão do projeto do software, tá? E dentro do projeto, a gente viu lá que tem vários subprojetos, né? Tem o subprojeto de classe, de interface e de arquitetura. Então, o projeto viria depois da especificação de requisitos e antes da implementação, ok? Então, a gente pode dizer que a arquitetura de software, quando a gente vai projetar a arquitetura, é o primeiro passo no sentido de já começar a trabalhar na solução propriamente dita do software. Porque até então, a gente está só entendendo o problema. E aqui começa a ser projetar a solução, ok? Bom, então a arquitetura de software a gente observa que é uma arquitetura. A arquitetura é um projeto em mais alto nível. O foco não são nas classes ainda, tá? O foco são em unidades maiores, os módulos, os pacotes, as camadas, os serviços, ou seja, as subdivisões maiores que o nosso sistema vai ter que ter para depois estruturar o que vai ter dentro desses módulos, né? As classes propriamente ditas. E quando a gente faz a arquitetura de software, quando a gente planeja essa arquitetura, o final é que a gente espera que a gente tenha o quê? Como saída um projeto da arquitetura em si, tá? A gente viu que, de acordo com a metodologia, se for mais ágil, menos ágil, a formalidade das documentações varia, né? Mas aí você vai poder ter, às vezes, uma modelagem, um modelo, ou mesmo uma descrição com alguns detalhamentos e decisões sobre a arquitetura, tá? Porque também é importante algum tipo de documentação nesse sentido para guiar a equipe. Então, assim, quando a gente está pensando na arquitetura de software, a gente pode fazer um paralelo com a construção civil no seguinte sentido. Vocês imaginem que a arquitetura de software corresponde à planta que o engenheiro lá vai fazer dos pavimentos, de quantos andares, de quais cômodos, quantos cômodos, da estrutura, da parte estrutural da construção, tá? Depois, quando a gente vem com o que vai ficar dentro dos cômodos, tanto em termos de mobiliário, quanto de alvenaria, quanto de qualquer outro detalhe, a gente estaria, então, descendo o nível, que vai equiparar mais ou menos a quando a gente está aqui fazendo o projeto das classes que vão compor cada módulo. Tá? Então, isso é um bom paralelo. A arquitetura corresponde à construção em si, a divisão em pavimentos, em cômodos, em quartos, em andares, tá? Ou seja, é estrutural do sistema. Depois, o que vem em cada cômodo seria o que a gente faz depois na hora que a gente planeja o projeto de classe e as dependências entre essas classes e entre os módulos, tá? Então, dito isso, fica claro para a gente que as decisões de arquitetura não são decisões que, depois de tomadas, elas são facilmente refeitas, digamos assim, né? Não é fácil você desfazer e alterar essas decisões de arquitetura depois que você já começou, baseado nessas decisões, a implementar o sistema. Porque equivaleria o quê? A você pegar uma construção e ter que, de repente, derrubar a parede, destruir um pavimento, enfim, implica em coisas estruturais do sistema. Então, são modificações que até podem ser feitas, mas vão implicar num custo grande e não são triviais de serem refeitas, tá? Quando a gente está pensando na arquitetura de software, a gente pode pensar que a gente vai estruturar os componentes que vão compor esse software. E aí a gente entra na questão do tipo de sistema que a gente está fazendo. Então, tipos diferentes de sistemas vão ter modularizações diferentes,
é natural, porque a solução é diferente para cada caso, tá? E mesmo assim, às vezes você até tem módulos parecidos. Por exemplo, você tem um módulo de persistência em mais de um sistema. Mas pode ser que, dependendo do sistema, esse módulo tenha relevâncias diferentes também. Num, às vezes, é muito crucial, no outro é menos relevante, tá? Então, eu vou dar esse exemplo aqui só para ilustrar essa questão, que é o seguinte: vamos supor que a gente tem dois sistemas, tá? Um sistema é um sistema de informação normal. O que é um sistema de informação? São sistemas que a gente faz empresariais, tipo controle de supermercado, um e-commerce, enfim. São sistemas em que você tem ali as regras de negócio e o tempo todo você tem CRUDs, ou seja, aqueles cadastros onde você está salvando informações na base de dados, né? Não só os cadastros crus, mas também, por exemplo, você faz uma compra num e-commerce, a finalização da compra implica em um monte de informação que foi salva no banco, relacionada a frete, a endereço, a item de estoque que saiu, a item de nota, né, nota fiscal que entrou, a nota por si só, os produtos que foram consumidos, os preços, os valores, os descontos, então tudo isso é informação. Então, nesses sistemas, o tempo todo você está o quê? Guardando e fazendo manipulações de dados na base de dados que são decorrentes das próprias regras e da implementação dessas regras de negócio, tá? Então, num sistema como esse, por exemplo, o módulo de persistência é super relevante. Agora, vamos supor que a gente tivesse um sistema de inteligência artificial, por exemplo, para diagnosticar doenças, né? Então, a gente, logicamente, também tem que ter um módulo de persistência, porque você tem que ter um banco de imagens, né? Para poder ser a base para os seus modelos, né? Se forem diagnósticos de doença com base em imagem, seja lá a base que vai ser feita de dados aí, para poder fazer esse diagnóstico. Mas essa base tem que ser guardada, ok? Mas o módulo em si, ele tem um papel diferente, porque você armazena esse banco de dados, ou essa base de dados, no momento em que você precisa compor essa base, mas depois você treina o modelo e aí, digamos assim, o papel principal do sistema vai ser o modelo em si, os treinos, os hiperparâmetros, os diagnósticos, você tornar o modelo e tal. Porque a base de dados em si é ela é cadastrada uma vez e pronto. Né? Então, num sistema como esse, por exemplo, outros módulos serão muito mais impactantes do que a própria persistência. E aí, o que isso aí tem a ver com as decisões? Tem a ver que a gente tem, então, essa especificidade de cada sistema, cada um vai ter seus módulos de acordo com a necessidade dos requisitos. A gente nota que alguns módulos, mesmo que comuns a vários sistemas, têm papéis e importâncias diferentes, tá? Não estou dizendo que não pode ter banco, não pode ter dataset no de inteligência artificial, é claro que existe essa necessidade. Mas até a própria natureza do sistema, às vezes nem vai ser um banco de dados relacional, vai ser um outro tipo de dataset, né? Então, isso é só para ilustrar essa questão de que a arquitetura, eu vou até falar ali na frente, ela é um processo criativo. Por quê? Porque ela demanda que o arquiteto, ele tenha esse olhar para entender qual que é o sistema, o tipo de sistema, os tipos de demanda, e então fazer as modelizações corretas, focar naquilo que às vezes nos módulos que são muito relevantes para o sistema e despender atenção para isso, né? Porque, por exemplo, se é um sistema cuja persistência é muito usada, tem que haver uma atenção muito grande com o SGPD, por exemplo, com os processos ali ligados a isso, até para que isso não seja um gargalo de desempenho do sistema, né? Ou mesmo de segurança dos dados, você não pode perder os dados. Então, tudo isso aí vão ser decisões que vão permear a arquitetura, tá? Então, a arquitetura não é apenas um conjunto de módulos que a gente define para o sistema, mas também um conjunto de decisões importantes que vão guiar como esse sistema vai ser implementado e que dificilmente poderão ser revertidas no futuro, tá? Porque aí a gente inclui também, por exemplo, escolha da linguagem de programação que vai ser usada, as tecnologias, né, de banco ou de framework que a gente vai utilizar, porque às vezes a gente utiliza framework que já está no mercado, e ela já tem uma estruturação, então não é fácil você mudar depois, né? E as escolhas de arquitetura, elas vão impactar diretamente aqueles requisitos não funcionais do sistema que a gente estudou.
Então, aqueles requisitos que eram do sistema como um todo, que eram não funcionais e que lá a gente até dava o nome também de suplementares, vão ser requisitos que são impactados diretamente pelas decisões de arquitetura, tá? Aqueles requisitos de desempenho, segurança, manutenibilidade. Então, lá na frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, então o projeto de arquitetura, né? A arquitetura em si é o quê? Essa estrutura, esse conjunto de estrutura do sistema, com mais essas decisões que a gente toma para saber como que o sistema vai se estruturar e vai ser implementado. O projeto de arquitetura em si vai ser, então, a fase inicial de solução do software. Ele acaba sendo uma ligação entre a especificação de requisito e o software a ser desenvolvido, tá? Ele está ali no meio do caminho. Muitas vezes a gente acaba realizando isso em paralelo com um pouco de especificação, tá? Porque a gente não consegue, né, lembram, especificar o sistema todo primeiro para passar para frente, porque senão seria um cascata. Mas a gente, às vezes, vai fazendo algumas coisas em paralelo, tá? Lógico, algumas coisas não tem como ser em paralelo. Você não começa a implementar um sistema e em paralelo você vai decidindo a cada ciclo qual que é a tecnologia que você vai usar, a framework ou a linguagem de programação. Isso é uma decisão só que é feita num momento, né? Mas vamos supor, você está fazendo ciclos de desenvolvimento e vai desenvolver mais uma parte do sistema, às vezes você descobre que tem que ter um módulo a mais na arquitetura do que você previu. Então, você está meio que também fazendo isso em paralelo. Você está adicionando um módulo ali na arquitetura quando você acabou de fazer a especificação, né? Que é uma coisa do iterativo incremental, que às vezes a gente vai indo e voltando nas ações, tá? Então, o projeto, a gente vai ter essas decisões que eu falei, os módulos identificados, os módulos principais do sistema e como eles vão se comunicar, tá? Porque os módulos se comunicam entre si. Então, isso tudo vai compor o projeto de arquitetura. Em geral, quando a gente quer modelar o projeto de arquitetura, a gente vê muito as pessoas fazendo esboços da arquitetura através de modelos como esse, de caixas e setas, tá? Isso aqui não é o ML, isso é um modelo de caixa e seta que serve para qualquer coisa. Então, aqui eu estou vendo o quê? Eu estou vendo os módulos de um sistema e como eles se comunicam entre si, tá? Então, isso aí serve para mostrar alguns diagramas da UML. Servem para mostrar aspectos estruturais da arquitetura, né? A gente tem, por exemplo, diagrama de pacote, de componente, mas às vezes, quando se quer ter só uma macro do sistema, dos principais módulos bem em alto nível, a gente vê muito uso dessas caixas aqui mesmo, ok? Então, quando eu olho esse sistema aqui, ó, eu entendo mais ou menos qual que é a subdivisão maior dele aqui, né? A mais em alto nível. É um exemplo de arquitetura de um sistema de controle robotizado de empacotamento, tá? Então, o que acontece? Empacotamento de produto. A gente poderia pensar, por exemplo, aí nisso, isso aí como sendo, sei lá, está trabalhando num galpão logístico de e-commerce, por exemplo, tá? E aí existe essa automação do empacotamento dos produtos, por exemplo. Então, notem, é um sistema complexo porque ele vai mesclar não só software só, né, propriamente dito, com software de automação. Porque a gente tem aqui controladores que são equipamentos, né? Então, vejam como que os módulos são isolados no seguinte sentido, que são controladores de partes específicas do sistema. Então, você tem o sistema de visão, esse sistema tem a ver o quê? Com os controles da câmera, enfim, não é um sensor nesse caso, tem que ser algum tipo de câmera que capta a imagem do objeto a ser empacotado. Então, você tem aí todos os controles relacionados a essa captura, né, do pacote, do objeto. Depois você tem um módulo de sistema de identificação de objeto. Então, provavelmente é algum sistema que pega essa imagem, joga aí, às vezes até com uma inteligência artificial, classifica ele de acordo com as embalagens possíveis. E aí você vai meio que classificar esse objeto para então entender qual que é o empacotamento que tem que ser feito, né? Vejam que já é um sistema com outras funcionalidades, provavelmente vai ter outro projeto de classe aqui dentro. Aí ele se comunica com o controlador de braço e de garra, que aí aqui já é o que? A automação mesmo de equipamento, tá? Então vejam que eles se comunicam, é natural, né? Tem que comunicar para poder automatizar né, o controle ali, digamos assim, físico que pega o pacote.
Aqui eu tenho embaixo o sistema de seleção de empacotamento e o sistema de empacotamento propriamente dito. E vejam que quando eu identifico um objeto pelo módulo de identificação, essa informação está vindo para cá. Então, é uma outra comunicação que é necessária aqui, tá? E esses dois aqui estão em comunicação bidirecional, né? Aí aqui eu tenho também uma comunicação com outro módulo, que é o controlador de esteira, então também é um outro software de automação aqui. E vejam que por aqui eu entendo as subdivisões principais do sistema, tá? E como elas se comunicam, porque as setas me dizem isso. Ok? Então, isso aqui me dá uma ideia da arquitetura desse sistema, no sentido dos módulos, tá, gente? Essas outras decisões a gente geralmente não cobre, tipo, linguagem de programação, enfim. Até porque num sistema como esse heterogêneo, que você tem módulo de automação, módulo de engenharia, módulo de inteligência artificial, etc., muito provavelmente até você vai ter tecnologias diferentes envolvidas com módulos diferentes, tá? Então, isso aqui seria um exemplo de arquitetura de sistema. Bom, esse tipo de modelagem, ele dá uma boa ideia, né, para a gente dessa estrutura geral, mas às vezes ele é criticado pela falta de semântica, porque a gente viu lá, por exemplo, na UML, que é uma notação específica, cada símbolo de cada diagrama, ele tem um significado, ou seja, ele tem uma semântica envolvida com aquilo, tá? O diagrama de caixa e seta é muito abstrato, né? Ele pode significar várias coisas. Então, uma das críticas que se faz a esse tipo de representação é justamente essa falta de semântica, tá? Mas no consenso geral, a gente olhando ali, a gente consegue ler e entender bem. Então, ele acaba sendo utilizado com uma certa frequência, né? E, de qualquer forma, ele acaba sendo útil aqui para a comunicação com os stakeholders e para o planejamento do projeto, porque não deixa de ser uma documentação, tá? E ele vai permitir que os stakeholders fiquem cientes dessa estrutura do sistema e também possam conversar sobre isso e planejar o projeto com base nisso aí. Então, esses seriam os principais usos desses modelos de arquitetura que a gente desenvolve durante o projeto, tá? É como forma de facilitar a discussão sobre o projeto, porque aí você coloca toda a equipe, né, envolvida com isso, tendo noção sobre o que é a estrutura macro do sistema, e como uma forma de documentar a arquitetura projetada também, tá? Que é importante porque isso aí vai ficar armazenado aí até o final do sistema. Então, como eu disse, o projeto de arquitetura é um processo criativo. Por quê? Porque o arquiteto tem que entender o sistema, as demandas, os requisitos, o tipo de software, e baseado nisso tudo, ele vai tomar a decisão de como é que ele vai estruturar o sistema em módulos e também com aquelas outras decisões que são necessárias para prosseguir para a implementação, tá? Lembrando sempre que essas decisões que estão sendo tomadas na arquitetura, elas impactam os requisitos não funcionais. Então, uma coisa que aqui é muito importante é que o arquiteto ele tenha em mãos aqueles requisitos suplementares para o sistema, tá? Se forem requisitos tradicionais, o sistema tem que ser seguro, tem que ser estável, tem que ter mantenibilidade, ok. Mas vamos supor que é um sistema crítico. Ele tem restrições específicas com relação à tolerância à falha, né? Às vezes é um sistema de tempo real que não pode cair. Isso vai estar escrito nos requisitos. Então, aqui é o momento crucial de se olhar esses requisitos suplementares para entender se existe algum requisito que é muito relevante, até pela própria natureza do sistema, tá? E aí sim, na arquitetura, tratar isso, porque às vezes a gente tem mecanismos na arquitetura, atender mais diretamente requisitos não funcionais que sejam mais importantes pela natureza do sistema, tá? Agora, independente, né, de cada projeto ser um projeto, várias perguntas vão sendo feitas no momento que você está fazendo o projeto de arquitetura, e elas acabam sendo comuns para guiar esse projeto. Então, quais seriam elas, né? A primeira, existe uma arquitetura genérica de aplicação que possa ser usada? Então, aqui entra muito o seguinte, às vezes você está fazendo, por exemplo, um sistema de informação web, normal, assim, está no mercado. Hoje, existem diversas frameworks que você pode utilizar para já estruturar o seu sistema, você não tem que fazer ele do zero, né? Django mesmo é uma delas.
em Python, e eu sei que tem várias outras. Então, você não faz o sistema do zero, você já vai usar toda uma framework que te facilita, que já te coloca uma estruturação, várias bibliotecas, enfim. Então, aqui é o momento da gente entender se a gente vai usar alguma arquitetura genérica, tanto no sentido de framework, quanto às vezes até no sentido de usar algum padrão de arquitetura, a gente vai falar mais para frente o que é, se a gente pode usar algum tipo de padrão de arquitetura já existente na nossa solução, tá? É importante saber se o sistema vai ser distribuído, porque isso impacta muito a forma como os módulos são estruturados, tá? O estilo de arquitetura, né? Se tem algum estilo de arquitetura que é mais apropriado para isso. Que abordagem será usada para estruturar o sistema? Como o sistema pode ser decomposto em módulos? Qual que é a estratégia de controle que deve ser usada caso, né, ele vá ser decomposto em vários módulos? Como eles serão controlados? Como o projeto da arquitetura será avaliado? Se será avaliado, né, e como? E como que a arquitetura vai ser documentada. Então, tudo isso são preocupações que devem ser consideradas quando a gente está fazendo projeto de arquitetura. Até aqui, alguma dúvida? Ok? E aí, então, a gente começa a falar um pouco de reuso de arquitetura, tá? Por quê? Porque a gente já entendeu, a arquitetura é a macro, né? São as grandes estruturações do sistema, e a gente pode fazer isso de várias formas, mas que tal a gente utilizar conhecimento já existente sobre arquitetura e estilos arquiteturais para auxiliar no projeto de arquitetura, né? Se a gente sabe na literatura que existem soluções e estilos que favorecem, facilitam, ou mesmo já foram usados com sucessos anteriormente, muitas vezes eles podem nos ajudar no projeto atual. Então, aí a gente está, de certa forma, reutilizando a arquitetura, ou mesmo reutilizando ideias de arquitetura, tá? Então, é justamente aí que vão entrar o que a gente chama de padrões arquitetônicos. Então, muitas vezes o sistema no mesmo domínio tem arquiteturas similares que refletem os conceitos do domínio. Então, linhas de produtos de aplicação são construídas em torno de uma arquitetura central com variantes que satisfazem os requisitos particulares do cliente. A arquitetura de um sistema pode ser projetada em torno de um ou mais padrões ou estilos arquitetônicos, e esses capturam a essência de uma arquitetura e podem ser instanciados de diferentes maneiras. Então, agora eu vou falar um pouquinho do que são esses padrões, né, e quais são os mais relevantes, que são mais conhecidos, tá? Antes disso, eu vou só parar para falar um pouquinho sobre essas características não funcionais do sistema, que eu esqueci que essa slide estava aqui. Então, conforme eu falei, quando a gente vai fazer arquitetura, a gente afeta com as nossas decisões diretamente muitos requisitos não funcionais, tá? Então, lembrando, né? A gente tem como requisito funcional desempenho, proteção, segurança, disponibilidade, manutenibilidade, tá? Então, por exemplo, tem outros que não estão aqui, por exemplo, usabilidade do sistema, que é o quanto o sistema é fácil e amigável de ser usado. Isso, por exemplo, vai ser muito impactado pelo quê? Pelo projeto de interface, tá? Então, alguns outros requisitos não funcionais, alguns outros projetos podem impactar, mas alguns, como esses aqui, são impactados pela forma como a gente estrutura o sistema. Então, se a gente falar, por exemplo, de desempenho, né? Então, observem, quando a gente fala em desempenho, e é uma preocupação em especial com o desempenho, isso significa que a gente tem que entender quais são as partes do meu sistema que são as partes críticas. Quando a gente fala parte crítica, é a parte que ou envolve muito processamento, ou é uma parte que é extensivamente usada, tá? Às vezes é um módulo que é o que é mais usado no sistema. Então, esse módulo, ele deve receber atenção no seguinte sentido. Você deve minimizar as comunicações desse módulo com outros módulos, tá? Deve tentar fazer esse processamento que ele cobre da forma mais coesa possível. Por quê?
Aí eu vou mostrar aqui, ó, um esquema, tá? Imagina que isso é um esquema abstrato, só para vocês entenderem o que a gente chama de tentar fazer um módulo mais coeso. Eu aqui tenho duas arquiteturas, né? Dois paradigmas aqui. Uma arquitetura à esquerda, que ela tem menos coesão, tá? E um alto acoplamento. Isso aqui são termos que a gente usa muito na engenharia, tá? Se eu tenho baixa coesão, eu tenho alto acoplamento. Se eu tenho alta coesão, eu tenho o contrário, eu tenho baixo acoplamento. Então, o que seria isso? Coesão é quando eu tenho assim, ó, tudo que eu preciso tratar nesse módulo, eu tento tratar aqui dentro, minimizando a comunicação dessas classes aqui que compõem esse nodo, né, esse módulo aqui, eu tento minimizar a comunicação dessas classes com classes de outro módulo. Então, essas linhas aqui, elas estariam representando aqui, esquematicamente, a comunicação dessas classes desse módulo com essas classes desse módulo. Vejam que aqui eu só tenho um ponto, né, de interface entre esses dois módulos, que provavelmente uma classe daqui faz uso de uma ou mais operações dessa classe aqui. Então, nesse sentido, quando uma faz chamada a métodos da outra, ou é algum tipo de interface de API aqui, o que acontece? Eu tenho uma comunicação e tenho uma dependência. Então, esse módulo depende desse aqui de baixo, tá? Vejam que nesse caso aqui, existe uma alta coesão, por quê? Porque cada módulo aqui, eu vejo que foi feito de um jeito a minimizar essas dependências entre módulos, ok? Então, eu aumentei a coesão dos módulos em si e diminui o acoplamento, porque toda vez que eu tenho uma comunicação de um módulo com o outro, eu estou acoplando esse módulo aqui com esse outro. Aqui eu tenho um baixo acoplamento, porque eu tenho um ponto só de dependência. Mas se eu tivesse igual aqui, ó, vejam, eu tenho mais acoplamento porque eu tenho mais dependência entre esses dois módulos. Então, estão mais acoplados. E, ao mesmo tempo, como consequência, estão menos coesos. Vejam como que as coisas não se decidem aqui dentro. As classes aqui foram projetadas de um jeito que elas fazem muitas comunicações com classes de fora, tá? Então, o que acontece? Toda vez que eu chamo ou faço comunicações, né, com módulos externos, essa comunicação tende a ser mais onerosa no sentido de tempo, de desempenho do sistema, do que se eu chamar classes que sejam de classes internas do próprio módulo, tá? Então, essas comunicações entre módulos, essas chamadas aqui, elas tendem a comprometer, às vezes, o desempenho. Então, se eu vejo, por exemplo, então agora explicando, né, o que ele está dizendo aqui? Quando o desempenho é um ponto crítico no meu sistema, eu devo, então, o quê? Localizar as operações críticas, em que módulo elas estão, e minimizar essas comunicações com outros módulos, tá? Para evitar justamente o quê? Essa perda de desempenho nessas comunicações externas aqui, ok? A chamada a gente é no final da aula, tá? Ok? Então, entendido aqui desempenho? Aí eu já vou pular para a manutenibilidade, que tem tudo a ver com essa questão, tá? Quando eu tenho aqui um baixo acoplamento igual desse canto da direita, quando eu, por exemplo, tenho aqui, vamos supor que eu tenho esse primeiro módulo e ele faz uso de alguma coisa dessa classe aqui de baixo, desse outro módulo. Se eu mudei aqui esse módulo ou alguma dessas classes, eu impacto esse módulo aqui de cima só se eu tiver mudado essa classe aqui, ok? Agora, imaginem, igual aqui, ó, se eu mudo, por exemplo, essa classe aqui, ou eu mudo esse conjunto de classes, o efeito cascata dessa alteração pode ser muito maior, porque eu tenho mais dependências aqui, ó, desse módulo para esse módulo aqui. Então, em questão de manutenibilidade, quanto mais alto contido forem os meus módulos, eu diminuo a probabilidade de efeito colateral quando eu altero alguma coisa aqui, ou seja, quando eu dou manutenção nesse módulo. Então, isso também é uma questão. A alta coesão e o baixo acoplamento, isso vai aumentar a manutenibilidade, que é o quê? A propriedade de ser fácil de dar manutenção no meu sistema. Ok? Então, essas decisões de como eu estruturei os módulos, se eles favorecerem essa característica para ter baixa acoplamento e alta coesão, eu vou estar favorecendo aqui a manutenibilidade, ok?
Agora, proteção, segurança e disponibilidade, né? A proteção e a segurança, a proteção tem a ver com evitar, a arquitetura evitar que camadas mais internas ou elementos críticos do sistema não sejam alvo de acesso indevido. Então, de novo, na hora de estruturar o meu sistema, eu tenho que entender o que aqui vai ficar em cada módulo para aumentar essa proteção, e mesmo lá dentro, depois, na hora das classes, entender o que vai ser público, o que vai ser privado, o que vai ser acessível por classes daquele módulo, por classes de módulos externos, tá? Então, essas decisões vão ter a ver justamente com essa questão da proteção a pontos do meu sistema. E a segurança é também relacionada a dados, né? A proteção dos meus dados. Então, isso tem muito a ver também com a comunicação. Se os meus dados trafegam de um módulo para o outro, ou mesmo os módulos estão dispersos geograficamente, vai ter que ter tráfego de dados por rede. Como que eu estruturei? Vai ter algum tipo de criptografia? Então, essas decisões são decisões arquiteturais. E aí elas vão afetar ou não essa questão de segurança e proteção, tá? E o último exemplo aqui que ele coloca é justamente o requisito não funcional de disponibilidade. Então, o que é disponibilidade? Isso tem a ver com o sistema estar disponível, ou seja, estar no ar. Tá? Naturalmente, a gente sempre espera que qualquer sistema esteja sempre disponível. Mas, às vezes, em alguns sistemas, isso é crucial. Então, às vezes, eu tenho um sistema que ele não pode cair. Então, ele tem que estar 24 horas, 7 dias por semana, full time. Aí você fala, mas Lisiane, qualquer sistema pode cair? Pode, mas quando eu estou falando dessa questão da disponibilidade ser imprescindível, eu estou falando de sistemas onde, se ele cair, o prejuízo que isso aí envolve são prejuízos grandes, né? Então, você não pode ter, você não pode dar margem ao sistema não ficar disponível. É diferente, tem sistemas que às vezes eles vão cair e o efeito disso não é muito grande, né? Eu vou dar um exemplo bobo aqui, que vamos supor, né? Vamos supor que o Sapiens cai durante 4 horas. O efeito disso, a não ser que seja em final de semestre, no último dia para lançar nota, né? É um efeito razoável, assim, né? Causa danos, causa transtornos, mas não é uma coisa tão absurda, né? Agora, vamos supor que um sistema como, por exemplo, o WhatsApp, hoje em dia, cai. Ele não pode cair, porque hoje em dia, inclusive, as comunicações, vários negócios, hoje em dia o WhatsApp é uma plataforma para diversas coisas de forma mundial. Então, se o WhatsApp tem um problema de disponibilidade, nem que seja por 10 minutos, isso aí, hoje, é até difícil você saber mensurar qual que é o efeito disso. Porque, inclusive, é um efeito financeiro, né? Muitas empresas hoje, com o WhatsApp comercial, elas baseiam suas operações na disponibilidade do sistema, né? E a gente hoje tem uma infinidade, né, de outros sistemas, ainda mais hoje do jeito que os sistemas são usados como plataforma de serviço, né? Esses sistemas, por exemplo, eles têm que estar no ar. Um iFood, por exemplo, você imagina, se a plataforma do iFood cai, todo fornecedor ele deixa de poder chegar no cliente. E como é que você mensura esse custo, né, esse prejuízo? Então, são questões desse tipo que a gente analisa quando a gente quer saber se a disponibilidade é crucial para aquele sistema e se deve receber atenção no sentido de arquitetura cuidar disso aí, tá? E fora sistemas de automação, tá, gente? Principalmente automação de equipamentos que envolvem, às vezes, segurança, enfim, que não podem parar. Então, tudo isso aí envolve a questão da disponibilidade. Como que a gente pode tratar a disponibilidade com arquitetura? Então, a gente pode, por exemplo, incluir componentes redundantes, que a gente fala, né? Ou mecanismos de tolerância à falha. Então, basicamente, seria, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui os meus módulos aqui do lado esquerdo, né? Vamos supor que eu tenho um módulo aqui, ó, que esse módulo é o módulo crucial do meu sistema. Se ele cair, o sistema cai. Nada impede, principalmente se for um sistema que às vezes
é compartilhado, é distribuído, eu, por exemplo, criar uma redundância, ou seja, eu deixo uma cópia desse módulo aqui em uma outra máquina, em algum lugar, né? E aí eu tenho que ter, logicamente, uma comunicação aqui e uma estruturação do sistema para que o sistema como um todo faça esse controle. Se, por exemplo, é detectado que que esse módulo está fora do ar, automaticamente a redundância dele vai ser ativada nessa outra máquina, que é onde ela está localizada, e o sistema vai continuar operante. Então, isso é que é redundância. É você o quê? Ter duplicidade de partes do sistema, ou dos seus módulos, de alguns, né? Geralmente não é do sistema como um todo, para no caso de um módulo cair, a redundância dele entra em cena, tá? E ao mesmo tempo, tem que haver um controle implementado disso aí, para que seja detectada essa falha, e então você tem a recuperação dessa falha, que é o que é dito aqui, né? Mecanismo de tolerância a defeito, ou a falha, que a gente escuta muito, ok? Então, vejam como que a forma como a gente vai estruturar os módulos, as decisões de escritura, elas impactam de forma, assim, muito latente o sistema, tá? E, assim, se a gente pensar em sistemas comerciais, sistemas de informação tradicionais, mercadológicos, acaba que é meio uma receita de bolo, né? Isso começa a fazer muita diferença quando você tem sistemas mais específicos, com necessidades mais específicas. Aí, provavelmente, você vai ter que sair um pouco daquelas frameworks conhecidas e pensar um pouco mais nessas especificidades de arquitetura. Deixa eu pensar aqui. Pedro, a refatoração em si, o Pedro perguntou alguma coisa aqui. A refatoração em si, ela entraria em manutenção? E manutenção pode estar ligada também à segurança. Exemplo, surge uma falha de segurança, entra então a manutenção. Então, é correto afirmar que a manutenção, no geral, englobaria todas as características. Então, vamos fazer algumas distinções aqui, Pedro. Refatoração geralmente está ligado a código, né? Então, ele fica mais no nível das classes. Tá? Tanto que tem vários padrões de refatoração, e eles são muito ligados às classes do sistema. Então, é em nível de implementação. Tá? A refatoração, ela acontece quando você precisa melhorar a estrutura de codificação do seu sistema. Então, sim, está ligada à manutenção. Tá? Agora, a manutenção, se ela pode estar ligada também à segurança. Aí depende do objetivo daquela manutenção. A manutenção é só melhorar o código, melhorar, por exemplo, o acoplamento, que às vezes a gente vai codificando, vai corrigindo aqui, vai fazendo aquela coxa de retalhos. Às vezes a sua manutenção é só melhorar o código e diminuir o acoplamento, que eu mostrei o que é, tá? Às vezes não necessariamente tem nada a ver com segurança. Às vezes os pontos de segurança do sistema já foram tratados no início do projeto em arquitetura. Então uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Pode ser que você dê uma manutenção que favoreça algum aspecto de segurança, tá? Mas não é toda a manutenção que vai cuidar disso aí. E respondi? Ou ainda ficou alguma coisa que eu não respondi? A manutenção nem sempre engloba todas as características pelo que eu falei, tá? Às vezes você está fazendo uma manutenção que é para adicionar uma característica, uma funcionalidade. Às vezes você está fazendo uma manutenção porque você precisa melhorar o código, porque o código não está muito manutenível. Às vezes você está fazendo uma manutenção porque é para correção de bug. Então, a manutenção pode ter vários objetivos, tá? Não existe só um objetivo para quando a gente faz manutenção do sistema, ok? E manutenção não é tolerância à falha, tá? Tolerância à falha é uma coisa que a gente já implementa no sistema, considerando que quando tiver uma falha, o sistema vai se recuperar como? Tá? É diferente de uma manutenção que você efetivamente vai lá e faz uma modificação no sistema. Ok? Dúvidas, gente? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Ok. Então, vamos passar para frente, tá? Então, agora vamos falar um pouquinho de padrões de arquitetura. Eu aqui vou só abordar 2 padrões que são mais conhecidos, só para a gente ter uma noção do que é um padrão e do escopo de como é que a gente aplica isso. Mas a gente tem que entender que padrões são inúmeros na literatura, alguns são muito conhecidos, outros pouco. Existem repositórios de padrões, tá, na área. Então,
Isso aqui é mais para a gente ter uma noção do que é e como se utiliza, tá? Então, os padrões arquiteturais, eles vão propor o quê? Uma organização de mais alto nível, que é justamente o nível que a gente faz a arquitetura, né? E aí ele já vai propor algum tipo de estruturação de como o sistema deve utilizar módulos e a relação entre eles, tá? De como que o sistema, a gente vai estruturar o sistema em módulos. É já uma ideia de como fazer isso. Então, por exemplo, o que um padrão de arquitetura tem que definir, né? Ele vai definir os módulos, o papel de cada módulo e como que ficam as relações entre esses módulos, tá? Então, por exemplo, que o módulo A pode usar o serviço do módulo B, etc. Então, ele vai montar uma solução em nível de módulos, definir como eles se comunicam e qual o papel desses módulos, mas objetivando algo, né? Objetivando algum tipo de situação. Então, quando a gente utiliza padrão, de certa forma, é uma forma da gente, primeiro, representar, porque quem cria esse padrão e observa que é uma ideia boa de modularização para uma determinada situação, ele está representando isso e partilhando isso com a comunidade. E quem vai, de repente, aproveitar esse padrão no seu próprio projeto, vai estar o quê? Reutilizando conhecimento, porque você está reutilizando uma ideia que já deu certo em outros projetos, tá? Então, em geral, eles oferecem uma descrição estilizada de boas práticas de projeto. Por quê? Porque, em geral, se aquilo ali funcionou, provavelmente aquilo ali está favorecendo alguns, parcial ou totalmente, daqueles requisitos não funcionais que eu citei. Então, por exemplo, provavelmente são práticas que favorecem coesão, manutenibilidade, baixo acoplamento, né? Porque, do contrário, eles não seriam padrões, porque não seriam soluções que já se mostraram eficazes, né? Se elas já se mostraram eficazes, é porque elas favorecem, sim, essas boas práticas, ok? E aí, em geral, eles podem ser representados usando descrições textuais, tabelas, gráficos, tá? Então, isso aí é flexível. Então, vai depender do repositório que você está consultando um padrão. Aqui, eu deixei os tabelamentos do Somerville só como ilustração, mas pode ser usado algum outro tipo de formato, tá? Então, o primeiro padrão que a gente conhece, né, e que é muito famoso, é o padrão de arquitetura em camadas. Então, o que seria isso, né? A gente tem que pensar, se a gente vai organizar o sistema em módulos, a gente pode pensar que cada módulo seria como se fosse uma camada, tá? Ou seja, o que é uma camada? Seria um módulo onde eu tenho várias coisas implementadas ali, várias classes implementadas naquela camada, e aí você estrutura isso de uma forma que classes de uma camada só acessem serviços de classes da camada imediatamente anterior, tá? Então, a camada N somente pode usar serviços da camada N-1. Seriam aquelas setas representadas no diagrama de Gantt. Então, eu só teria setas da camada de cima para a camada imediatamente inferior, tá? Então, isso aqui é um padrão que foi muito bem estabelecido, ele é usado amplamente em vários tipos de sistema, é usado, inclusive, em sistemas de rede de computador e sistemas distribuídos, porque os protocolos de rede, né, aquelas camadas de rede, todas utilizam o quê? Utilizam essa ideia de que cada camada ali vai tratar de um nível ali da rede. Então, você estabelece os protocolos de cada camada, o meio de comunicação de cada camada e por aí vai, tá? Eu sei que vocês não fizeram rede de computador ainda, nem sistemas distribuídos, mas vocês já devem ter ouvido falar sobre essas questões de rede, né? A gente tem os protocolos de rede, tem níveis diferentes de protocolo, esses níveis são justamente relativos a camadas diferentes. Então, essa estruturação em camada, ela se baseia justamente no padrão de arquitetura layer, tá? Ele seria mais ou menos isso aqui, tá? Seriam módulos, e aí você poderia ter comunicação. Aí a gente, às vezes, tem uma variação, tá, gente? No original, a gente vê a camada sempre usando serviço só da camada imediatamente inferior, mas, eventualmente, você pode ter variações desse padrão layer, né? Às vezes, em alguns casos, você vai ter, por exemplo,
uma camada acessando o serviço de mais de uma camada, tá? Mas eu estou colocando aqui na forma original do padrão. Qual que é a vantagem de se estruturar o sistema assim? Né? Ele facilita o entendimento, porque ele quebra a complexidade do sistema em uma estrutura hierárquica, né? E ele facilita a troca de uma camada por outra e facilita o reuso de uma camada. Então, aqui, por exemplo, tem um exemplo aqui de uma arquitetura genérica em camadas. Eu poderia ter uma camada aqui que cuida só da interface de usuário. Então, aqui significa o quê? Significa que as classes, os componentes necessários para se implementar a interface do usuário estariam todas nesse módulo aqui, tá? O gerenciamento de interface de usuário e autenticação e autorização estariam em um outro módulo separado. Então, obviamente, né, que a interface vai fazer uso de serviços dessa aqui, tá? A lógica de negócio, ou seja, todas as regras de negócio do problema estariam numa outra camada. E aqui estariam outras questões, né, outros módulos e implementações relacionadas a apoio do sistema, como, por exemplo, diretivas de sistema operacional, questões de persistência, banco de dados, classes que implementam acesso à persistência, tá? Então, eu estaria isolando aqui, ó, essas implementações em camadas. Cada camada aqui a gente vê como um nó, tá? Como um módulo. Então, por isso que ele tem esse nome de arquitetura em camadas. Então, assim, vendo sobre uma outra perspectiva, né, para ficar mais claro, se a gente pegasse, por exemplo, um sistema de informação padrão, né, é muito comum a gente ver exatamente essa estruturação, né? A gente tem uma divisão aqui que é tudo que é relacionado à interface gráfica com o cliente, então isso seria a camada 1. Você tem uma parte do sistema todo voltada para a aplicação, que é a lógica de negócio, então isso seria o módulo de regra de negócio, seria a camada 2. E você teria a parte de persistência, que consiste nos controles com o banco, né? Que seria a terceira camada. Então, essa se comunica com essa, que se comunica com essa, tá? Isso aqui é uma estruturação em camada. Aí, às vezes, a gente vê uma variação, né? Aqui, por exemplo, uma arquitetura em 3 camadas. Você poderia ter em 2. Às vezes a gente vê isso, a gente vê essas 2 aqui sendo todas colocadas numa camada só, e essa aqui numa segunda camada, essa parte de banco de dados. Observem qual que é a vantagem de você modularizar em camadas. Se eu tiver, por exemplo, 3 camadas igual está nessa figura, mudanças que eu faça aqui na minha lógica de negócio não afetam a implementação da interface em si. E o contrário também é verdade. Então, você faz o quê? Você promove uma independência entre esses módulos, tá? E isso deixa o sistema mais fácil de dar manutenção. Ok? Aí aqui seria só o padrão descrito naquele formato de tabelamento que eu falei. Mas isso aqui é só para vocês verem, porque eu coloquei tanto esse quanto o MVC, que o Summerville coloca em forma de tabelamento, mas aqui o que tem? Tem justamente isso tudo que eu expliquei, tá? Geralmente, você tem que ter uma descrição de como que funciona, né, os módulos principais, as comunicações para que serve, pode ter um exemplo de uso, pode dizer aqui quais que são as situações onde que aquilo ali se aplica, né? E vantagens e desvantagens de se utilizar, tá? Então, isso aí poderia estar junto com uma descrição de padrão. Lógico que o padrão em camada é muito conhecido, mas existem padrões que são menos conhecidos, então, quando você quer realmente que aquilo seja reutilizado, deixar no repositório, ideal é que você deixe esse tipo de informação junto com o padrão, ok? O Matheus está perguntando, um exemplo dessa arquitetura em 3 camadas seria o modelo MVC? Não. O MVC é um outro padrão, que eu vou falar agora, que é o outro padrão que é muito famoso, né, que é muito usado, inclusive por vários frameworks, então a gente vai comentar ele agora em seguida, tá? Aí eu vou comentar o MVC e falo um pouquinho da diferença, caso fique alguma dúvida. Sobre o padrão layer, gente, tudo bem ou vocês querem perguntar alguma coisa?
Podemos seguir? Joia. Então, um outro padrão que é muito conhecido, inclusive, ele acaba sendo inspiração, né, para várias frameworks que a gente utiliza no mercado, é o padrão Model View Controller, tá? Que é o MVC. Então, o MVC seria aí observe, vai ser uma outra forma de estruturar o sistema, e aí a gente vai ver que módulos ele prega e como que eles se comunicam e qual que é o objetivo de cada módulo nesse padrão, tá? Então, aqui, ele surgiu na década de 80, né, quando a gente tinha demanda para implementar interfaces gráficas, porque antes os sistemas eram todos sem interface gráfica. E qual que era a proposição inicial do MVC? Era dividir o sistema e modularizar ele em 3 módulos principais, que seriam Model, o View e o Controller. Então, qual que seria a responsabilidade de cada um? O Model seria todas as classes, né, todas as implementações que modelam as entidades do sistema e que fazem manipulação com o banco de dados. A View seria tudo aquilo que exibe a interface de comunicação com o usuário. Então, aqui, classes para implementação das interfaces gráficas, janelas, botões. Tudo isso hoje meio que a gente já tem pronto, né? Mas naquela época você tinha que implementar muita coisa do zero, né? E tudo aquilo que permite a interação do usuário com o sistema. Então, a View, ela encapsula esses controles aqui, tá? E o módulo de controle, ele se responsabiliza pelas requisições do usuário. Então, são as classes que tratam os eventos produzidos por dispositivos de entrada, como mouse, teclado. Então, o que que ele faz, né? Ele controla as views, né? Eu tenho as telas, tenho os controles de tela. O controle é tudo aquilo que faz o controle das views, das interações com as views, né? E, ao mesmo tempo, o que integra a view com o componente model, tá? Então, se a gente fosse visualizar o esquema visual do padrão, seria isso aqui, tá? Você tem um módulo de visão, a view, o controller e o model. Então, observem que existe uma comunicação, né, bilateral aqui entre o view e o controller, porque a visão recebe os estímulos, né, recebe o toque de mouse, recebe a interação com a interface. Ela tem que mandar isso para o controlador e o controlador justamente ter as implementações, né, para lidar com isso, ou seja, é um refresh de tela, é um refresh de lookup, tudo isso aqui vai ser concentrado aqui, né, e você tem essa interação dos controladores da visão com o modelo. Então, observem que não é o camada, né? Porque, primeiro que no padrão camada, você não tem necessariamente já pré-definido qual que é o objetivo de cada camada. Você está estruturando em camadas. Geralmente a gente vê, né, SGBD, regra de negócio, interface, mas não necessariamente tem que ser isso. Aqui não, aqui você já tem um objetivo para cada um desses módulos e como eles se comunicam. É um módulo específico para tratar a parte de interface, o outro para controlar a interface e o outro para tratar da persistência. Então, vejam que é diferente, tá? Isso aqui favorece o encapsulamento, né? Porque, por exemplo, se você fizer modificações no modelo ou na parte de persistência, isso não necessariamente tem que afetar os outros módulos, né? E o mesmo vale para cada um desses módulos aqui, ok? Então, qual que seria a vantagem de você usar o MVC, né? Um enfoque no reuso de código, a separação de conceitos em 3 camadas interconectadas. Ele usou camada aqui, então só vamos tomar cuidado para não confundir entre, né, seria a separação de conceito em 3 módulos interconectados. Depois eu vou mudar aqui. Onde a apresentação dos dados e interação do usuário, que seria o que compõe qualquer front-end, né, são separados dos métodos que interagem com um banco de dados, que é o back-end, tá? Inclusive, essas separações, às vezes, permitem que você tenha o quê? Essa parte aqui de baixo, né, da equipe poder, conforme suas competências,
atuar em partes diferentes do sistema, né? Às vezes você vê, por exemplo, que você vê contratações de pessoas, o cara está querendo um analista back-end, ou se não está querendo um analista front-end, mas se os sistemas deles não tiverem separações, às vezes não é nem um MVC, mas é alguma coisa nesse sentido para fazer uma estruturação do sistema que permita que a equipe trabalhe separadamente, né, nas competências, nem faz muito sentido você ter essa designação na contratação, né? Porque senão seria um analista que faz tudo, não só ou back-end ou front-end. E a gente ainda tem que isso aumenta o reuso do modelo do domínio, tá? Ou seja, toda a parte de modelagem conceitual relacionada às classes do sistema e depois à persistência, os conceitos que são manipulados pelo sistema, que é o modelo de domínio, ele também pode ser reutilizado, tá? Então, aqui seria o tabelamento do MVC pelo Somerville, tá? Aqui tem basicamente o que eu já expliquei. Ok? Agora, o MVC, quando ele foi concebido no início, né? Quando os sistemas, eles eram monolíticos. Não era sistema para web, não era sistema distribuído. O que é um sistema monolítico? Né? Era um sistema igual um Word, por exemplo, que roda numa máquina e é só ele, é só aquele software ali autocontido, né? Agora, com o advento da web, né, a gente teve uma mudança nas tecnologias, nos paradigmas de desenvolvimento. Então, a web popularizou, e juntamente com isso veio as interfaces, né, que se adaptaram também nesse contexto. Aí as interfaces mudaram para o HTML, depois para o HTML, JavaScript, enfim, hoje em dia a gente tem essa gama variada, né, CSS, várias tecnologias para se fazer interface. E com isso a gente observa o quê? O surgimento de várias frameworks para implementação do sistema web, né? Porque o que essas frameworks fazem, na verdade? Elas já implementam essa ideia do padrão arquitetural, dessa divisão, né? Para que você tenha as classes que cuidam do modelo, as classes que cuidam do controlador, as classes que cuidam da interface. Então, hoje você tem frameworks no mercado que seguem, por exemplo, o padrão MVC, né? Aí, quando você vai fazer um sistema, você já faz o quê? Você vai herdar das classes de interface, que já tem todos os controles relacionados à interface, você vai fazer a sua herdando todos os atributos daquelas classes de interface. Então, ele já embute ali esses objetivos do Model View Controller na estruturação da própria framework, tá? E facilita muito a vida do programador, obviamente. Então, dessa forma, o que acontece? Os frameworks acabaram expandindo e adaptaram o conceito de MVC para a web. Aqui a gente vê, por exemplo, um esquema, né? Então, isso aqui poderia ser um esquema genérico, assim, de aplicações web. Você tem o banco de dados, a base de dados, você tem a aplicação web em si, né, que vai cuidar das requisições, do processamento da regra de negócio, de realizar as persistências necessárias, e você tem ainda a parte do cliente, que geralmente fica no browser, e que é o quê? Nada mais é do que o retorno do que é processado aqui, né? Então, quando o cliente chega num browser e ele faz uma requisição, né? Então, por exemplo, aqui, ele vai fazer uma compra, ele pesquisa um produto. Então, ele está aqui, ó, né? Então, essa requisição chega aqui para a aplicação web. Então, essa aplicação, ela tem aqui, ó, o view, o controller, e o model, tá? Então, nessa parte aqui, né, onde fica realmente no servidor, você tem a estruturação MVC, a visão, ela vai receber essa requisição, os controladores vão fazer o que tem que fazer e vão devolver esse HTML aqui, essa visão de volta, para que isso seja retornado para os clientes aqui, né? E toda vez que tiver regra de negócio acontecendo, o processamento, isso aqui também vai ser cuidado para que a parte do model faça as persistências necessárias, tá? Então, isso aqui é um bom esquema de como que o MVC, hoje, ele acaba permeando essas frameworks, ok? Aqui, nesse ponto, pode haver, sim, uma confusão com o layer, né? Por que a gente não pode considerar que essas três caras aqui são camadas?
Agora, por que a gente acaba percebendo, né, a gente acaba percebendo que o MVC que deu mais influência nesses frameworks, porque as próprias frameworks, elas utilizam os termos do MVC para nomear suas partes, tá? Então, a gente presume que acaba que é o que influencia, né, esse tipo de esquema de sistema web é o MVC, tá? Então, se a gente fosse olhar o MVC, né, e traçar assim, um panorama geral, a gente teria duas vertentes de MVC. O MVC clássico, que era aquele dos sistemas monolíticos, de quando o padrão foi criado, e o sistema MVC, que hoje, né, baseia tantas frameworks e que tem mais ou menos essa cara aqui desse esquema que eu mostrei para vocês. Ok? Dúvidas, gente? Aqui só a título de curiosidade, tá? Porque provavelmente nem todos vocês já tiveram contato com o Django. Mas o Django é uma framework para desenvolvimento web, que é escrita em Python. Não é que vocês têm que saber isso aqui, não. Mas só para vocês entenderem, por exemplo, quem já programou com Django, né? Ele usa um paradigma que é o quê? O que ele chama de MTV, que é Model, Template e View. Só que se a gente analisar a framework, quando você vai desenvolver, o model são justamente as classes que cuidam da persistência, né? Que implementam um banco e um modelo objeto relacional. As views, desculpa, aqui, nessa coluna. Os templates são justamente o que? As classes que cuidam da interface, que já cuidam de todos os controles de interface. Então, quando você vai criar a sua, você diz que o seu novo arquivo é do tipo template aqui, ele já vai trazer toda esse ferramental, que são os controles de interface, para o seu novo arquivo. Então, esse template equivaleria a view do model, view controller, tá? E, para complicar um pouquinho, eles colocaram os módulos de view, que seriam os controles, né? Os controles dessa interface, com o nome de view aqui. Então, quando você quer fazer um arquivo de controle da interface, ou seja, o arquivo que vai controlar o que foi entrado pelo usuário, o que deve acontecer no sistema, para onde vai essa informação, são os arquivos de view, tá? Apesar do nome causar uma certa confusão, eles seriam compatíveis justamente com o módulo de controle. Então, apesar das denominações serem meio confusas, o MTV nada mais é do que um MVC com nome diferente. Só para a gente, então, perceber essa influência do padrão em frameworks como, por exemplo, o Django, tá? Por que colocaram view? Pelo mesmo nome, pelo mesmo motivo que alguém te deu o nome de Mateus. Eu não sei, colocaram esse nome, né? Mas se a gente fizer a analogia, né, percebam que o template aqui, né, no MTV do Django, ele equivale ao view do MVC, né? Só que aí eles vêm e colocam view aqui nesse outro componente para dar uma confundida na cabeça da gente, mas na verdade MTV e MVC são o mesmo tipo de estruturação, tá? Então isso é só para exemplificar mesmo. Talvez não haja uma ideia de padronização, não sei, tá? Mas aí é que tá. Se a gente tem um entendimento do padrão, esse padrão é um padrão muito importante, por isso que a gente vê ele aqui, o layer, a gente reconhece isso ao entender a documentação do Django. Na hora você bate o olho e fala, não, isso aqui é um MVC, só que com nome diferente. Ok? Então, isso aqui foi mais para ilustrar, tá? Provavelmente, se vocês usarem outras frameworks e elas forem influenciadas pelo MVC ou pelo Camadas, vocês agora que conhecem o que o padrão prega, vocês vão perceber essa influência. Ok, gente? Então, pontos importantes aqui. Uma arquitetura de software é uma descrição de como um sistema de software vai ser organizado. Decisões de projeto de arquitetura inclui decisões sobre o tipo de aplicação, a distribuição do sistema e o estilo de arquitetura a ser usado. Os padrões de arquitetura são um meio de reusar o conhecimento sobre arquiteturas genéricas de sistema. Eles descrevem a arquitetura, explicam quando podem ser usados e descrevem suas vantagens e desvantagens. E existem diversos repositórios online e catálogos na literatura. Aí a gente pode, né, falar em livros, em proceedings, ou mesmo
repositórios mesmo online, eu coloquei 2 aqui para vocês verem, iniciativas que são só voltadas para padrões de software, onde você tem padrões documentados, tá? A gente tem só que lembrar que, assim, existem 3 tipos de padrões, na verdade seriam 4, né? 4 tipos de padrões quando a gente fala em desenvolvimento de software. A gente tem padrão de arquitetura, que são soluções relacionadas à arquitetura. Existe padrão de análise, que é quando a gente está fazendo o modelo conceitual lá no início, né? Que a gente está lá na análise, existem o que a gente chama de padrão de análise. Tem um livro só sobre isso. Existe padrão de projeto, que aí tem a ver com as soluções de projeto de classe, que seria o passo seguinte ao projeto de arquitetura, né? Aí vai entrar o Singleton, o Facade, também existe só um livro só sobre padrões de classe, que é super conhecido. E às vezes a gente ainda vê também padrões de codificação. Então, observe, são 4 tipos relacionados às 4 fases, né? Mas o que a gente mais vê de importante são os arquiteturais e os de projeto. Inclusive, tem livros específicos sobre eles, são muito famosos na nossa área de desenvolvimento, tá? Então, eu estou falando isso porque pode ser que, se vocês acessarem esses links aí, por exemplo, você tenha aí tanto padrões de arquitetura quanto de análise, aí é importante visualizar se ali, naquela descrição, ele está constando se é um padrão de análise, se é de arquitetura, enfim, tá? Porque os conhecidos a gente sabe, mas quando não é um padrão muito conhecido na comunidade, às vezes esse tipo de complementação de informação é importante, ok? E aí, como último comentário, só assim, agora para vocês perceberem como que as áreas são muito parecidas, né? Se a gente fizer um paralelo, né, com a construção civil, a gente nota que lá também existem padrões, né? Então, a gente vê muito isso em padrões arquitetônicos, né? Até mesmo assim, quando você vai, por exemplo, numa cidade, às vezes você vai numa região histórica, você vê que é um outro padrão de construção. Os tipos de finalização, os tipos de construção, se tem coluna redonda ou não, se as construções são mais quadradas, né? Inclusive, às vezes isso historicamente, né, fala muito até das culturas dos povos, né? Então, quando a gente fala em construção civil, a gente também observa o uso de padrão. Hoje, se você fizer um apanhado geral, qual que é o padrão de construção hoje? Não são muito mais casas coloniais, que são aquelas casas de um pavimento, onde você vê o telhado com aquelas telas de barro e tal. Hoje a padronização é o quê? São essas construções retas, a sala tem um pé direito alto, você não vê o telhado, são meio que, parece que um conjunto de Lego, assim, não sei se vocês estiverem em Paranaíba, é só vocês andarem, assim, pelo condomínio dos professores, pelo Primavera, vocês vão ver casas desse tipo. Por que hoje todas as casas são assim? Porque é um padrão que se estabeleceu. Daqui a uns anos pode ser que isso mude, né? Então, nenhum projeto é do nada, do zero. Você vem ali com ideias e estilos já embutidos do que está sendo utilizado em geral naquela época de construção, tá? Então, só para realçar essa questão, que padrões não são uma coisa inerente só do software, são inerentes também de outras áreas, tá? Acho que é isso. Dúvidas aqui? Alguma coisa, alguma pergunta?